Bom dia! Hoje eu vou falar um pouco sobre o Volvismo e a fábrica da Volvo em Kalmar, na Suécia. Que foi nessa fábrica onde essa revolução ela deu início, porque foi nessa fábrica onde começaram as mudanças, essas implementações que deram início a essa revolução, essa que chamamos de Volvismo, né? Deixa eu passar um pouco mais esses slides. Aqui eu mostro um pouco as três fábricas mais importantes da Volvo, né? Que foi a de Kalmar, a Torslanda e Undevela, certo? E essa fábrica de Kalmar, qual a importância dela, né? Então vamos falar sobre a inovação na produção que ela teve. Essa fábrica ela foi fechada, né? Ela foi fechada, mas ela teve uma grande importância nos anos em que ela ficou funcionando para a indústria automotiva, por conta do método que foi aplicado na produção, né? Aqui um mapazinho de Kalmar, onde ficava essa fábrica, né? E aqui a planta de Kalmar começou com um processo de montagem altamente intensivo em mão de obra. Então era um processo muito grande, eram muitos carros sendo feitos ali, né? Os trabalhadores enfrentaram uma grande tensão física, especialmente devido ao sistema de high cargo, onde o trabalho era realizado acima da cabeça, resultando em tensões musculares e lesões. Então, os carros, eles passavam como se fosse uma passarela, vamos dizer assim, acima dos trabalhadores, né? Então, eles tinham que estar olhando sempre para cima. Algumas das características dessa fase é valorizada a participação do trabalhador em processo de produção. Então, é aqui que ele começa que eles começam a valorizar o trabalho dos trabalhadores, a pensar mais no trabalhador, em questão também de ergonomia, né? Possui autonomia do trabalho. Então, os trabalhadores, os operadores, ele tem autonomia do trabalho, certo? Né? E um motivo para aperfeiçoamento e treinamento do trabalhador. Né? O trabalhador aqui ele é valorizado a partir das ações de planejamento e dos recursos, né? E também os trabalhadores se sentem motivados e engajados, né? Qual a estrutura dessa fábrica? É um sistema de manuseio de materiais centralizado e automatizado. Então, eles usam o sistema de manuseio de materiais centrado e automatizado. Possui baixo índice de ruídos e implementa essa infraestrutura de apoio aos funcionários, como cozinha, banheiro, né? E eles têm uma luz natural, né? A fábrica possui janelas para que tenha uma luz natural. A organização do trabalho. Na organização do trabalho, os trabalhadores são organizados em grupos que possuem autonomia para solucionar os problemas que surgem no processo de produção. Para a realização do trabalho, são oferecidos cursos de treinamentos a fim de proporcionar conhecimento necessário para exercer a função. E os trabalhadores são multifuncionais, ou seja, eles podem exercer diferentes funções na produção, né? Aqui mostrando a primeira fábrica a romper com o modelo fordista. Então, essa fábrica de Kalmar, ela foi a primeira a romper com esse modelo fordista, onde o trabalhador não era colocado assim como importante, né? Aqui um pouco dessas imagens. E a organização baseada em equipes independentes, reproduzindo fragmentação e padronização. Aqui algumas imagens da fábrica de Kalmar. Esse aqui é aquilo que eu falei que era acima, era como os carros eles passavam acima dos trabalhadores e eles tinham que estar sempre se elevando, com a cabeça elevada, né? Porque o autocarro substitui a linha de montagem tradicional, aumentando a autonomia dos trabalhadores. Aqui outras imagens. Aqui aqueles grupos dos trabalhadores, né? Eles eram feitos em grupos, né?
Agora eu vou falar um pouco dessa segunda transformação, que foi depois dos anos 80, né? Nos anos 1980, a fábrica de Kalmar passou por uma reformulação significativa do seu conceito original. Embora o modelo inicial de produção fosse inovador, algumas limitações começaram a surgir, levando a Volvo a ajustar sua estratégia, né? Primeiro, reformulação do conceito inicial, melhor eficiência, qualidade e custos. E depois, aqui temos que a montagem era 25% mais rápida que a fábrica de Toslanda. E as condições de trabalho aprimoradas, mas com aumento da intensidade laboral. As principais mudanças e projetos. De 1987 a 1990, foi a introdução dos modelos 760, 960 e 940, que tinham uma maior sofisticação e qualidade. Em 1988, foi o desenvolvimento das áreas das equipes, né, para enriquecer as funções dos montadores. Em 1989, foi o projeto Dialogue, para aumentar o envolvimento dos funcionários. E em 1991, foi a estratégia KLE, né, que é qualidade, precisão na entrega e economia, e reestruturação organizacional. Aqui um comparativo de qualidade, né? Os modelos 940 produzidos em Kalmar tiveram 54 reclamações por 100 carros. E os modelos esse mesmo modelo na fábrica de Gotemburgo receberam 90 reclamações por 100 carros, né? Então, Kalmar se destacou em produtividade e qualidade. O encerramento da fábrica em 1994. A fábrica foi fechada como parte da nova estratégia da Volvo. O modelo de Kalmar, baseado em células de produção menores e mais flexíveis, não se encaixava nessa nova abordagem. Apesar da eficiência produtiva, os custos da fábrica de Kalmar eram relativamente altos em comparação com outras unidades mais automatizadas. Mesmo com o encerramento, Kalmar se consolidou como referência em organização de trabalho e eficiência produtiva, né? Agora, vamos falar sobre o nascimento de Udevala, em 1989, né? Ela foi criada em resposta à necessidade de flexibilidade e retenção de mão de obra. O projeto foi influenciado por sindicatos pelo desejo de um sistema produtivo mais humanizado. O projeto, influenciado por... Aqui está repetindo, né? Aqui é forte interesse internacional, mas também críticas severas. A produtividade teve uma melhoria de 50% entre 1990 e 1992. Em qualidade, superação da fábrica de Gotemburgo, segundo a J.D. Power. E flexibilidade, redução de 50% nos custos de ferramentas e treinamentos para novos modelos. A montagem sob encomenda, que teve uma redução de prazos de entrega de 2 meses para 1. Né? E aqui as conquistas de Udevala, que foi a humanização do trabalho de montagem, desenvolvimento de novas ferramentas e formas de organização, e o potencial competitivo foi ignorado pela gestão da Volvo, né? Isso aqui não é uma conquista, mas é um dos pontos a se destacar. E em 1889, a gestão da Volvo, via a fábrica de Udevala, com um investimento estratégico para enfrentar o desafiador mercado de trabalho dos anos 1990. 3 anos depois, essas considerações foram esquecidas. Conclusão. O fechamento dessas fábricas, embora trágico para os trabalhadores e a região, destaca as dificuldades de manter uma produção inovadora sem o suporte de uma estrutura organizacional e gerencial adequada. Apesar de ter sido passo atrás para a Volvo, o aprendizado extraído desses experimentos de produção continua sendo um recurso valioso para empresas que buscam inovação e competitividade de forma mais humanizada e flexível. O legado de Udevala e Kalmar é evidência de que a evolução da manufatura precisa equilibrar inovação com eficiência operacional e que as organizações precisam se adaptar rapidamente às mudanças para permanecerem competitivas. Chegamos ao fim aqui.